Vou dar esse crédito. Mas não se aproveite, porque não é por mim, é pelo Senhor. Amém. Eu quero falar um pouquinho de Números 3. Números 3. Amém? Gostaria que a Michelle viesse aqui, por favor. Michelle. Muito rápido. Amém? Números 3, a partir do versículo 1 diz assim: Eis a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai, estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes, que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta de fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. Amém? Amém, seguido de misericórdia, né? Pela palavra. Vamos estar orando em nome de Jesus? Pode ficar sentado. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos, Senhor, porque nós cremos, meu Pai, que em Tua presença, Senhor, nós nos sentimos, Senhor, alegres, nós nos sentimos, meu Pai, restaurados. Nós cremos no Teu poder, Senhor, que transborda, meu Pai, que toca no mais íntimo do nosso ser, que nos renova, que nos vira do avesso, meu Pai. Nós estamos aqui para Ti, por Ti. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos colocou, porque o Senhor semeou uma semente em nossos corações. E nós queremos permanecer, Senhor, crescendo, Pai, como árvore frutífera, como árvore frondosa, meu Pai. Crescendo, Senhor, com a água viva, com a água, Senhor, que desce do Teu trono. Então eu te peço nessa noite, Senhor, nos traz crescimento, nos traz, Senhor, da Tua presença, do Teu poder. Que seja o próprio Senhor, o Espírito Santo de Deus, quem venha falar essa noite, que venha nos convencer, que venha nos exortar, que venha nos consolar, disciplinar, que a Tua vontade seja feita, Senhor, pois estamos aqui para isso, para que a Tua vontade seja feita. Assim nós te oramos, Pai. Desde já que seja repreendido e que cada um, no seu íntimo, repreenda toda ação maligna, todo sentimento contrário, em nome de Jesus. Que seja repreendido e anulado, que seja expulso não só desse ambiente, mas das mentes e dos corações. Em nome de Jesus, toda ação maligna. Para que haja, meu Pai, em nome de Jesus, uma completa comunhão entre a Tua igreja, o Teu povo e o Senhor. Assim nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente viu que houve aqui uma situação bem complicada, onde a gente vê a morte de dois sacerdotes, de Nadab e Abiú. A gente vê que eles eram filhos de sacerdote, né, descendência de Arão, e por decreto do Senhor, todos que tinham que exercer o sacerdócio eram aqueles que verdadeiramente ou eram filhos de sacerdote
ou eram preparados desde pequeno, consagrados ao Senhor para ser sacerdote. Não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Então, ali o Senhor levantou Arão e ele também levantou a sua descendência. E ele tinha o quê? 4 filhos, né? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E eles prestavam, né, serviço no templo. Eles ali nas tendas, não era templo de parede, mas eram tendas, né, que representavam ali o templo, a morada do Senhor, né, entre aspas, porque ali ele vinha, ele manifestava o seu poder na Arca da Aliança, né, e ali é que ele falava com os sacerdotes, ali é que ele perdoava pecados. Então era referência de um templo físico, né, mas que também faz referência ao templo espiritual, onde o Senhor vem sobre nós, nos perdoa, onde a gente faz as nossas orações, nós somos tidos como sacerdote, né? Mas também temos o sacerdote Jesus lá no céu para fazer essa expiação. Então, a gente vê que é uma figura bem profunda. A gente vê também uma situação muito desconfortável, que é ver a morte dessas 2 pessoas, desses 2 sacerdotes. E a gente vê também a causa. Então o Senhor ele nos criou, como eu sempre falo, com um propósito. E como eu falei lá no salão, né? No salão, o nosso propósito aqui, o nosso maior propósito, que diz Isaías 55, é se tornar filho de Deus. E até você pode dizer assim, mas é tão simples ser filho de Deus. Não é simples ser filho de Deus. Eu até citei exemplos. Por exemplo, eu posso estar na igreja e servir em tudo. Eu posso tocar, eu posso louvar, eu posso limpar, eu posso fazer tudo quanto é coisa aqui, evangelizar, ganhar almas para Jesus, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso orar. Eu posso fazer tudo dentro da igreja, ser aquele membro mais ativo, onde a sujeirinha na caixa de som eu estou lá limpando, onde tudo eu estou fazendo ali e com excelência. Mas eu posso não ser filho de Deus, eu posso fazer tudo isso com excelência, mas eu posso não ser filho de Deus. Eu posso, né, isso é servir, ser servo. Eu posso aprender tudo da palavra de Deus, eu posso aprender a Bíblia de capa a capa, mas nem por isso eu sou filho de Deus. Então, o maior propósito do Senhor sobre nós, que ele fala em Isaías 55, é nos tornar filhos de Deus. Ele diz assim, olha, quem é discípulo, quem aprende a palavra, todos os discípulos são filhos? São ou não são? Não. Os servos, todos que servem, são filhos? Não. Mas os filhos, eles deixam de ser filho? Não. Se nasceu do pai, um filho nunca vai deixar de ser filho. O Senhor diz, o bastardo ele não fica na casa, mas o filho fica. O bastardo, quando ele é repreendido, ele quer ir embora, ele se revolta. E ele tem todo o direito porque ele alega, eu não sou filho. Mas o filho, ele pode ser disciplinado, ele pode ser repreendido, ele pode ser exaltado, ele pode apanhar com vara, né, dona Francisca? Vara nos coros, que dói mesmo, mas ele não vai embora. E se ele for embora, igual o filho pródigo, ele volta, porque ele sabe que ali é a casa do pai. Ele sabe que ali é o pai dele, ali é o lugar dele. Mas ainda, se for com um bastardo, ele não aguenta. Ele não vai dizer, não é meu pai, eu não vou obedecer, eu não vou fazer isso, eu não vou suportar a brisa, pega, não vou. Mas o filho suporta, não é isso? O filho não suporta? Da mesma coisa, é com o Senhor. O servo, nem todo servo é filho. Nem todo discípulo que estava ali caminhando com Jesus, estava aprendendo a palavra de Deus, ele foi verdadeiramente discípulo. Mas o filho, ele é filho em qualquer situação. Ele é filho em qualquer circunstância. Então o propósito do Senhor sobre nós é nos tornar filho. E o que caracteriza a identidade de filho? Obediência. Se eu sou filho, se meu pai disser assim, e hoje eu estava meditando sobre isso, menino, vai encher as garrafas. Eu vou com raiva. Eu não posso ir chutando as coisas, né? Eu não posso ir quebrando tudo, eu não posso. Posso fazer
vou. E eu faço. Eu obedeço porque é meu pai. Mas depois de um tempo de eu praticar aquilo ali, eu já não vou mais nem com cara feia, eu já sei que é minha obrigação. Depois eu já não vou por obrigação, eu já vou com prazer, eu já vou porque eu me dediquei a fazer aquilo, eu estou até gostando de encher garrafa. E na vida do cristão é assim. Não, é sério. Tem coisas pra gente que o que acontece? A gente, de início, a gente vai por obrigação. Muitas vezes a gente vai orar por obrigação. O que a palavra diz é a gente tem que ir. Muitas vezes a gente não vai feliz, a gente não vai contente. E a gente começa a ir já sem reclamar. Aí depois de um tempo a gente começa a ter gosto em orar e a gente já não quer mais deixar de orar. Já aconteceu com vocês? Já? Comigo aconteceu. A mesma coisa é jejuar. Você não gosta. Ai, vou morrer, estou passando mal, vou morrer. Aí depois passa 2, 3 dias. Aí você 2, 3, 4 consagração, você já não. Ai, não estou tão mal assim. Aí depois você já começa a fluir naquilo. Por quê? Porque de início tudo se torna um pouco mais. Vai começando a ser transformado pelo Senhor. E o Senhor, Ele quer de nós obediência. O Senhor, Ele quer de nós essa igreja. Tem muitos discípulos dentro da igreja que aprendem a palavra de Deus, mas tem poucos filhos, porque poucos praticam. Tem poucos filhos. Tem pessoas que faz acontecer, que no final se diz, como foi que tu teve fôlego para fazer tudo isso em pouco tempo, em preparar tudo da igreja e tudo aí. Eu sou fogo glória. Tem aqueles que entendem a palavra e falam de qual é salteado, vai ver, tá aqui, tu entendeu por causa disso, mas no coração, ou até mesmo na vida prática, não tem obediência ao Senhor. É discípulo, mas não é filho. É servo, mas não é filho. Então nós temos que ter a nossa identidade de filho, mas não porque eu vou pegar aqui, ó. Opa, essa coisa não posso abrir. Opa, essa aqui também não. Calma, vai ter um. Eu não posso simplesmente fazer assim, ó, aí colocar aqui, ó. Vanessa, filha de Deus, e pregar aqui e dizer, pronto, agora. Nem tenho mais. E dizer assim, pronto, tá aqui, a Vanessa agora é filha de Deus. Com Deus não funciona assim. A sua identidade de filho de Deus é quando você obedece. Com Deus você não compra uma carta, o médico compra uma falso diploma de médico, o enfermeiro compra, o professor compra, para tirar habilitação se compra uma falsa identidade, mas com Deus não se compra uma falsa identidade. Você precisa ser para você receber a sua identidade de filho. Você precisa ser, mas ser o quê? Obediente. Obediente. E foi isso que aconteceu aqui com esses dois homens, Nadab e Abiú. Quem encontrar um celular da capa rosa? É só para mim olhar a hora, gente. Olha o que acontece. Esses homens, de forma nenhuma, eles andaram em obediência diante do Senhor. Isso nem foi o que eu escrevi, gente. Então, existe um padrão. Existe um padrão aqui para que eles fossem sacerdotes. Assim como existe um padrão para a gente se tornar filho de Deus. Não é eu dizer eu sou filho e ser filho. Já pensou? Eu chegar para a Rasmina, agora eu sou tua filha. Rasmina, quem? Essa feia, mulher? Irmã.
ela, no mínimo, adotiva. Eu tinha que conviver com ela, se sujeitar às ordenanças dela, estar caminhando com ela, ouvir a palavra dela. Aí eu seria filha. E com o Senhor da mesma forma. Para sermos filhos, temos que agir assim, em obediência. Qual foi a forma que eles morreram aqui, diante do Senhor? Eles apresentaram uma oferta em fogo estranho. Dona Francisca já ouviu falar sobre Nadab e Abiú morrer sobre um fogo estranho, por ter oferecido fogo estranho? Pois é. E aí o que acontece? Esse fogo estranho, fogo, aqui ele representa lei ardente. Só que tem um detalhe. Essa palavra fogo, ela representa o desejo ardente de servir outros deuses, que não seja o Senhor. Esse fogo. Outros deuses. Para tornar prático, Dona Francisca, sabe o que aconteceu? Nadab e Abiú ofereceram fogo de Baal para Deus. Agora vamos ver como. Quando ele fala fogo estranho ou profano, né, que aqui na minha tem oferta com fogo profano, mas tem outras que é fogo estranho. Ele está dizendo, né, sem juízo, desviado, prostituto, inimigo, meretriz. Esse é o significado do profano. Ou seja, ele apresentou um fogo de Baal, porque ele estava desviado. Ele estava se prostituindo espiritualmente, ou seja, ele estava servindo a Deus e servindo outros deuses. Digamos, ele estava na igreja cristã e em 50 outras igrejas que tem por aí. Então isso para Deus é profano. É profanar o nome do Senhor. Porque o Senhor mesmo diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Se você serve a Deus, é a Deus. Agora, se você serve a outros deuses, eu não estou no meio desses deuses. O Senhor não divide a glória dele. Já pensou tu ou eu? O Nonato é meu marido, eu sou um com ele. Mas eu vou dividir com quem quiser, com quem eu quiser. Já pensaste isso? Ou ele me dividir, ou você dividir, os filhos, os maridos. Que coisa horrível. O Senhor é do mesmo jeito. O Senhor lhe disse, eu não vou dividir a minha presença, eu não vou deixar a minha presença no meio de demônios, no meio de Satanás. Eu não vou. Se é eu, sou eu. Se é o Nonato, é o Nonato. Se é Deus. Mas se quer se prostituir, divida. Mas eu não estou ali no meio. Então o Senhor ele mostra que ele não divide a glória. E o que Nadab e Abiú fez? Por ele ter se desviado. E aqui ele diz sem juízo, ou seja, faltou juízo na cabeça dele. Ele se prostituiu. Ele foi na direção do inimigo. Ele se tornou como uma meretriz, se vendeu para o inimigo, para Baal. E ele foi oferecer esse fogo estranho diante do altar do Senhor. Só que quando chega nos céus, subiu na narina de Deus, sabe que cheiro? Cheiro de prostituição. Subiu o cheiro de traição, podridão de pecados. Aí o Senhor se ira e extermina eles. Por quê? Deus não divide a glória. Deus é santo. O santo entra no santo dos santos. O profano é exterminado. É como diz aquele louvorzinho da no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Não entra pecado no céu. É por isso que nessa vida, nesse corpo, os que ficarem vivos vão ter corpos transformados em glória. Como eu citei o exemplo, vai ser igual essa luz. O nosso corpo vai ser um corpo de luz. Para que no céu não entre carne nem sangue, porque carne e sangue não é do reino dos céus. É espírito. E para eu entrar, a porta estreita significa que eu tenho que andar no espírito para que o meu espírito adentre os céus. Não é a minha carne, não é a minha força.
Santo que há em mim. Amém? Então, o que acontece? Ao invés de subir um incenso perfumado, um incenso de gratidão, nós vamos já ver isso, subiu foi podridão de pecado, de traição, de adultério. Foi isso que subiu. Então, o que acontece? Eles abandonaram a Deus, mas continuaram exercendo suas funções. Qual é o reflexo da igreja hoje? Abandonam a Deus, como eu vi em um determinado lugar, não vou citar onde, não foi aqui, foi em Marte. Entendi o pastor Sandro. Não foi aqui, foi em Marte. Uma pessoa, louvando, adorando, dando glória a Deus, mas desviando da presença do Senhor. E muitos dizem que pregam. Que o Senhor tem misericórdia, que essa pessoa se arrependa. Mas quando a gente olha para isso, a gente vê a quantidade de pessoas. E pode ser eu, e pode ser qualquer um de nós, que esteja aqui no meio da igreja, que esteja louvando, que esteja aqui trabalhando, pregando, mas que esteja desviado, afastado da presença do Senhor, mas exercendo a sua função. Pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, que esteja dando glória a Deus, que esteja louvando, mas não esteja obedecendo na sua função de filho. Então o que acontece? Em Êxodo 24, versículo 9, diz assim: Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram quem? O Deus de Israel. Por que eles se desviaram? Se desvia quem nunca viu Deus? Se desvia? Quem nunca viu Deus se desvia? Não, por quê? Porque não conheceu, porque já é afastado da presença de Deus. Só se desvia aquele que conheceu. Nadab e Abiú viu Deus. Viu Deus. Mas se desviaram da presença de Deus que puderam contemplar. Agora tem um detalhe. Em Êxodo 19, versículo 5, ele diz assim: Agora se ouvis a minha voz e obedeceis a minha aliança, serei como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Sabe qual é o detalhe desse versículo? Amém? Quem é o centro? É o gato? Misericórdia. Olha, todos nós, segundo esse versículo, havia uma promessa de uma aliança em que nós seríamos sacerdotes no reino de Deus. Se nós seríamos sacerdotes, nós estamos encaixados nessa palavra onde nós podemos levar fogo estranho diante do Senhor. Não é só Nadab e Abiú que podem ser destruídos, mas eu e você, se ofertarmos fogo estranho diante do Senhor, nós também poderemos ser destruídos. Como ele disse, de novo vou ler, fora do carro. Agora se ouvides a minha voz e obedeceis a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Ele está dizendo, anuncia que vocês serão um reino com sacerdotes ativos, que fazem expiação, que levam oração, que entram no Santo dos Santos, que atende ao meu pedido, que trabalham
Quando Jeremias profetiza, Jeremias 31, que essa aliança seria no coração. E quando Jesus ele morre e ele ressuscita e vem o Consolador, essa aliança veio por meio do Espírito Santo. Então essa aliança se cumpriu em nós. Nós hoje podemos ser chamados de sacerdotes. Mas será que esse é o ponto que eu quero chegar? Que a gente está oferecendo diante do Senhor é santo ou é profano? Você já parou para pensar se é santo ou é profano o que está saindo dos teus lábios diante do Senhor? Para eles entrarem na presença do Senhor, eles tinham que ser consagrados. Eles tinham que fazer todo o ritual de limpeza, de um banho, com todas as ervas especiais. As suas roupas eram minuciosamente lavadas, porque existe um padrão para se entrar na presença de Deus. A coisa está complicando. Existe um padrão. Assim como o sacerdote, se ele entrasse de qualquer forma, ele era exterminado, nós também, se nós entrarmos de qualquer forma, nós poderemos ser destruídos. Êxodo 19, 22, olha aí o que ele diz. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. O sacerdote que se aproxima de Yahvé deve santificar-se. E qual é essa santificação? Porque que muitas vezes nós oramos e ao invés, olha só, ao invés da gente sentir a presença de Deus, a gente sente a opressão do inimigo. Por quê? Porque a gente pecou durante o dia, a gente falou que não devia ou agiu que não devia, o coração está cheio, ou a mente está cheia de alguma coisa, e a gente vai diante da presença do Senhor. Ao invés de acompanhar a glória e o poder de Deus, acompanha uma opressão maligna, porque o coração está diante do Senhor com aquilo que não era para estar diante dele. Quando ele diz que nós, em comunhão, nós devemos se perdoar, nós devemos estar mutuamente servindo uns aos outros, sofrendo essa transformação na nossa mente, ele está dizendo, se tu agir assim, quando tu entrar na presença do Senhor, tu não vai ser barrado. Não vai ter inimigo, não vai ter opressão, não vai ter nada sobre ti, porque os principais princípios de amar o próximo como a ti mesmo, tu já está cumprindo. Então, muitas vezes, a opressão que a gente sente lá no quarto é exatamente porque a gente está carregando para um lugar santo, no nosso íntimo, algo que está contra a vontade do Senhor. Algo que está contra aquilo que a gente está ali oferecendo. E muitas vezes a gente louva, a gente adora, não sente nada. Por quê? Aí depois de muito tempo, aí Deus diz, oh, isso aqui assim. Aí o Espírito Santo fala, tá aí na real, é mesmo. Aí depois que confessa, pede perdão, aí começa a fluir de novo. Mas o que te acompanhou antes? Foi a opressão. É aquele sono, é aquele peso. Por quê? Por que o sono e o peso? Será que é só porque o inimigo não quer que tu leia a Bíblia hoje? Mas em outros dias que tu teve mais profundidade, o inimigo não te tocou. Será que esse foi um dia menos do que o outro que ele conseguiu te dar sono? Não. Sono, canseiro, enfado. Algo no corpo físico sentindo. Vai ver que tem alguma coisa que você fez. Ou que está no seu coração, na sua mente. Que está diante do altar do Senhor. É uma opressão. Porque verdadeiramente, quando a gente entra na presença do Senhor com o coração limpo, muitos de nós, eu posso dizer, aqui mesmo nessa igreja, já entra com o espírito em júbilo, que nos primeiros louvores já está orando em língua. Estou mentindo? Mas quando a gente entra, muitas vezes carregando aquela bagagem de pecado, um coração deste tamanho, a mente deste tamanho, muitas vezes a gente procura a presença do Senhor e a gente não acha. Entra e sai do mesmo jeito. Depois de muito tempo, se atentar, aí vai entender o que foi e quando ora dá certo. Então nós
Eu creio que o Senhor, Ele está trazendo um conselho, Ele sempre traz conselho. Porque a vontade dele é que a gente não seja uma linha reta, quando chega bem ali desvia. Ele quer que a gente tenha uma vida íntegra, reta, daqui para o céu. Sem um desvio, nem para a direita nem para a esquerda. Mas para isso nós precisamos ser disciplinados. Outra coisa, muitas pessoas desprezam a oração. Gostam de ler a Bíblia, mas não gostam de orar. Eu admiro quem gosta de orar. Quem gosta de orar, menino, eu fico assim, maravilhada. Quem gosta de orar, quem sente prazer em orar. Me deleito naquela oração e eu fico mais, né? Por quê? Mas tem gente que já não gosta de orar. Tem gente que já não gosta de se ajoelhar e derramar a sua adoração, a sua oração diante do Senhor. Só que o incenso que esses sacerdotes foram oferecer era uma coisa muito valiosa, santíssimo. Igual o Santo dos Santos, esse incenso é santíssimo. E esse incenso ele tem um peso muito grande, nós vamos entender. Êxodo 30, versículo 34, diz assim: E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias fará um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Esta mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás ele para virar pó e o depositará diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós perfume o quê? Santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro tipo de incenso de composição ou perfume semelhante para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar da sua fragrância será banido do meio do povo. Olha o que é que ele diz. Esse incenso que é levado diante do altar do Senhor é santíssimo, é preparado com as mais